Bem-vindos ao canal Velho Oeste FC. Hoje vamos conhecer a história do futebol no mundo. Você vai ficar sabendo como e onde surgiu o futebol moderno. Esse futebol igual é jogado nos dias de hoje. Vai conhecer como era o futebol na antiguidade. Antes de Cristo, será que já existia futebol? Será que Jesus bateu uma bolinha com os apóstolos? E há 3 ou 4 mil anos atrás, será que já existia algum jogo de bola? E entre os povos indígenas da América Latina na antiguidade, tinha algum tipo de futebol por lá? Vem comigo, a nossa viagem começa aqui. Estamos no século XIX na Inglaterra. O ano é 1863 e aqui nasceu o futebol. Mas calma lá, para entender o que está acontecendo aqui neste lugar, temos que voltar no tempo. Voltar muito no tempo. Mas antes, eu vou lembrar que esse vídeo vai ficar um pouco grande porque eu pretendo abordar a história do futebol com alguns detalhes, é claro. Continuando. Muito bem, agora está certo. Aqui estamos, mas onde é aqui? Estamos na China, mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 5 mil anos atrás. Nesta época, na China antiga, conta-se uma história que após as batalhas, o exército vencedor tinha o costume de decapitar os inimigos e chutar as suas cabeças como símbolo de força e também para assimilar o poder do inimigo vencido. Embora não se tenha certeza dessa história, sabe-se que sim, entre 1000 e 3000 anos antes de Cristo, os chineses praticavam um jogo com uma bola pequena usando os pés, mas não se tem certeza de como era esse jogo nem qual o seu objetivo. Nesta mesma época, entre 1000 e 3000 anos antes de Cristo, os japoneses, egípcios e gregos também praticavam algum jogo com o uso de uma bola, mas não se tem certeza dos detalhes sobre eles. Na China, com o passar dos anos, o jogo foi evoluindo até se tornar o que ficou conhecido como Tsushu, também chamado de Cujo. A FIFA reconheceu o Tsushu como o principal jogo antigo precursor do futebol atual, sendo essa a prática esportiva com bola mais antiga que se tem conhecimento no mundo, datando, como vimos, entre 2500 a 3000 anos antes de Cristo. Para entender melhor toda essa história, vamos ver alguns jogos com bola praticados antes de Cristo, antes da nossa era. Começamos por aqui mesmo, pela China, pelo jogo chamado Tsushu, ou Cujo. Embora esta prática remonte mais ou menos a 5 mil anos atrás, ou seja, a 3 mil anos antes de Cristo, foi sim por volta do século V antes de Cristo que o Tsushu se tornou bastante popular na China e era usado como forma de treinamento militar. O jornalista uruguaio Eduardo Galeano, em seu livro Ao Sol e à Sombra, diz que de dinastia em dinastia o Tsushu foi sendo praticado, com algumas mudanças, é claro, sobrevivendo até os dias de hoje. Tsushu significa chutar a bola. Falando em chutar a bola, bem, o que seria um gol mesmo é poder contar aqui com a sua inscrição aqui no canal. Eu vou ficar muito agradecido. Se inscreve aí, é de graça e me ajuda demais. Bem, o Tsushu era praticado por mulheres que desenvolviam as suas habilidades físicas com esse jogo. E havia inclusive times de mulheres na China antiga. Esse jogo era mais ou menos assim: 12 jogadores divididos em 2 times. Os times precisavam conduzir a bola até fazê-la passar por entre 2 estacas fincadas no chão no campo adversário. Em outra variação do Tsushu, havia no meio do campo um tipo de aro pequeno, como mostra a imagem, e ambos os times tinham que fazer a bola passar por este mesmo aro, usando os pés, peito e ombros, sendo proibido usar as mãos, somente tocando um para o outro sem deixar a bola cair. É realmente um jogo muito difícil que exige muita habilidade. Hoje em dia, o Tsushu é praticado com a finalidade de preservar a cultura antiga e, é claro, manter viva a prática deste antepassado do futebol. Bem, outro jogo com bola que surgiu antes de Cristo foi o Epísquiros. Para falar dele, vamos sair da China e vamos para a Grécia. Não se sabe exatamente quando e em que lugar da Grécia surgiu o Epísquiros. Porém, estima-se que foi por volta do século IV a.C.
Era jogado para se divertir e tinha diferenças dependendo do lugar da Grécia em que se praticava. Embora não se saiba exatamente como era esse jogo, sabe-se que possivelmente era usado as mãos e os pés, e se parecia mais com rugby do que com futebol. A bola era feita de bexiga de boi, enchida com areia e ar. Eram de 12 a 15 jogadores de cada lado, que levavam a bola até uma área determinada lá no campo adversário, passando a bola um para o outro. Embora a maioria dos lugares da Grécia em que se jogava o epísqueros não se usasse muita violência, na cidade de Esparta era assim muito mais violento que em todos os outros lugares da Grécia. E possivelmente também fosse usado como treinamento militar. Além do epísqueros, mais um jogo com bola que existia antes de Cristo era o arpastum. Para falar dele, vamos sair aqui da Grécia e vamos lá para a Roma Antiga. O arpastum surgiu possivelmente por volta do século III a.C. Provavelmente tenha sido inspirado no epísqueros, mas não se tem certeza disso. Era usado como treinamento militar e como diversão. E com o passar do tempo, sofreu várias mudanças e se tornou muito conhecido e praticado em Roma. Era permitido usar as mãos e os pés, mas raramente se usava os pés, era usado mais as mãos mesmo. O objetivo não era marcar um gol ou levar a bola até um determinado lugar, igual era feito com epísqueros, mas sim era ficar com a bola o maior tempo possível no seu campo. E se a bola estivesse com o adversário, teria que ser recuperada e trazida de volta para o seu campo e ficar passando de jogador em jogador para manter a posse da bola até o fim da partida. Claro, existiam variações do arpasto. Assim, dependendo da região em que era praticado, poderia sim ter alguma diferença. A bola era pequena, do tamanho de uma bola de softball, mais ou menos, e não há registro preciso de que material era feita. Os times eram compostos de 5 a 12 jogadores. Era muito mais violento que o epísqueros e é praticado até hoje como manifestação cultural. Existem algumas sugestões que dizem que os legionários romanos teriam levado a prática do arpastum lá para as Ilhas Britânicas e que, com o passar do tempo, teria evoluído até se tornar um esporte mais ou menos parecido com o futebol atual lá na Inglaterra. Mas isso não é 100% aceito entre os estudiosos do futebol. Agora, vamos atravessar o oceano e ir até as Américas. Aqui, nas Américas, segundo o jornalista Eduardo Galeano, em seu livro Futebol ao Sol e à Sombra, existiu uma prática com bola de borracha no México e na América Central, que era mais uma cerimônia sagrada que um jogo, onde a bola representava o Sol. Isso desde mais ou menos uns 1500 anos antes de Cristo. Ainda segundo o livro, índios da Amazônia boliviana relatam que esse tipo de prática com bola remonta a tempos muito antigos. Esse é um resumão que Eduardo Galeano apresenta em seu livro. Porém, aqui tem muito mais história. Existe uma região muito rica culturalmente e muito bonita, exuberante, no continente americano, que é conhecida como Mesoamérica. Corresponde à parte sul do México, Guatemala, Belize, com todas as suas ilhas, El Salvador, parte da Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Dentro desta região, possivelmente por perto de Tabasco, surgiu um povo muito misterioso. É aqui que a história fica realmente surpreendentemente interessante. Este é um povo envolto em muitos mistérios. Temos poucas informações sobre eles e muitas perguntas. Eu estou falando da civilização Olmeca, que provavelmente surgiu há mais ou menos 1400 anos antes de Cristo na América. A essa civilização é creditada as conhecidas artes das cabeças gigantes de pedra, que datam mais ou menos a 3.000 anos atrás. Os teóricos dos antigos astronautas dizem, inclusive, que os Olmecas foram visitados por civilizações alienígenas que compartilharam com eles a sua tecnologia, devido a serem avançados em arquitetura, artes e outras áreas. Mas o que tem a ver este misterioso povo com o futebol? Bem, os Olmecas
iniciaram uma prática de jogos com bola, que depois também foi praticado pelo povo maia e pelos astecas, e talvez por outros povos da Mesoamérica em diferentes períodos do tempo. Uma curiosidade, os olmecas são considerados a cultura mãe da Mesoamérica, e os maias e astecas tiveram origem deste primeiro povo. Não se sabe o nome dessa prática com bola dos olmecas, porém os maias chamam o jogo de poc-tapoc e os astecas chamam de tlactli, o lama ou o lama-listli. Esse jogo foi muito praticado durante muito tempo, possivelmente por mais de 2.500 anos. Pois quando os espanhóis chegaram na América, o toc-tapoc, ou o poc-tapoc, era jogado na Nicarágua, na região que hoje fica o Arizona, nas ilhas de Cuba, Caribe, Porto Rico e, é claro, no atual México. E como era esse jogo? Bem, vamos começar pelo campo. Existem muitos sítios arqueológicos espalhados pela Mesoamérica que incluem até os dias de hoje esses campos. Esses campos estão lá. Para quem quiser pode ir lá e ver. Para se ter uma ideia de como o Tlactli era famoso, só no México, existem 1.500 campos desse jogo dentro dos sítios arqueológicos. O mais antigo deles data de, pasme, 3.500 anos atrás, ou seja, 1.500 anos antes de Cristo, que é mais ou menos a época que a civilização olmeca apareceu na América. A grande maioria desses campos tem um formato retangular, sendo bem comprido e com larguras variadas. Ao lado dos campos haviam paredes inclinadas, como mostra aí na imagem. Um dos campos tem 80 metros de comprimento por 8 de largura. Já outro campo, que fica em um sítio arqueológico em Chichén Itzá, mede 170 metros de comprimento por 70 de largura. É muito grande e podia ter as laterais retas ou inclinadas. Em todos os campos havia um aro que ficava no alto e o objetivo era fazer a bola passar por este aro. Em alguns campos, este aro ficava a 2 metros do chão. Já em outros, ficava até 6 metros do chão. A bola era feita de borracha, sendo quase maciça. Foram encontradas muitas bolas nos sítios arqueológicos. Essas bolas eram pequenas e pesavam de 1,5 kg até 5 kg, muito pesada, e machucavam muito o lugar do corpo onde acertavam, chegando até formar coágulos de sangue. A região onde o povo olmeca se estabeleceu era repleta de seringueiras, e essa civilização logo dominou a arte da extração da borracha, o que explica a bola ser de borracha. Muito bem, eu quero agradecer, muito obrigado ao site ensinahistoria.com.br e a sua redatora Joelza Esther Domingues pelas valiosas informações. Esther, você é fera, muito obrigado. Embora o jogo fosse diferente dependendo da localidade em que era praticado, a forma mais comum é a seguinte: o jogo podia ser disputado somente entre 2 pessoas ou em equipes de até 7 pessoas. Era proibido usar os pés e as mãos. Ué, mas como assim? Então era usado cotovelos, joelhos e, mais comumente, os quadris para golpear a bola. Existiam variações, onde um aro em cada lado do campo, e cada equipe tinha que defender o seu aro e tentar marcar no aro adversário, como é no futebol. E também onde havia apenas um aro para as 2 equipes marcarem. O jogo acabava quando era marcado um ponto, mas marcar um ponto era coisa muito rara, pois o jogo era extremamente difícil e as partidas podiam durar dias. Essa prática era muito mais que um jogo para os povos antigos, era uma cerimônia sagrada. Alguns desses povos acreditavam que o universo foi criado em uma partida de poc-tapoc. Outros acreditavam que era uma batalha espiritual. De todas as formas, essas civilizações tinham muito respeito pela prática e a respeitavam como uma cerimônia sagrada que realmente era. Segundo alguns antropólogos, entre os maias, após o término da partida, havia um sacrifício humano. A equipe perdedora era sacrificada, ou talvez somente o capitão da equipe,
não se sabe ao certo. Fosse como fosse, o sacrificado dava seu sangue para que o solo fosse fértil e a chuva abundante. Com o passar do tempo, os sacrifícios foram proibidos e as práticas se tornaram alegres e divertidas, sendo praticadas até mesmo por crianças. Esse é um jogo com bola que teve a sua origem antes de Cristo, porém sobreviveu até a invasão espanhola nas Américas. Era praticado ainda por volta de 1500 depois de Cristo. Ficou um longo período esquecida, voltou a ser praticada para se manter viva a tradição do jogo. Sem os sacrifícios, é claro, né? Hoje, o jogo é praticado com diferentes nomes e formas. Em alguns lugares, se usa somente o quadril. Em outras, somente o antebraço. Este último é muito praticado pelas mulheres. Desde 2015, a Associação de Jogos e Esportes Autóctonos e Tradicionais de Yucatán, no México, realiza a Copa Anual de Poc-Tapoc. Em 2017, participaram equipes de El Salvador, Honduras, Guatemala e Belize. O objetivo é preservar e resgatar a tradição. Os jogos têm o auxílio de estudiosos antropólogos para orientarem quanto às regras, para que seja parecida com as regras dos jogos antigos. Em Yucatán e algumas outras cidades turísticas do México, alguns hotéis e resorts apresentam espetáculos onde demonstram o jogo. Para quem pretende saber mais sobre esse jogo, eu vou deixar na descrição o link para o Facebook da Associação de Jogos e Esportes Autóctonos e Tradicionais de Yucatán. E lá tem vídeos dos jogos atuais. Vamos fazer aqui uma divisão no tempo e começaremos a ver de agora em diante as práticas com bola conhecidas depois de Cristo, a partir do ano 1 da nossa era. Aproveitamos para responder um dos questionamentos feito lá no início do vídeo. Será que Jesus chegou a jogar futebol? Bem, na verdade não há registro sobre isso, mas se por acaso isso aconteceu, foi um jogo parecido com o arpasto, que certamente era praticado pelos romanos na época de Jesus, mas lá em Roma, e talvez, repetindo, talvez possa ter chegado essa prática até nas localidades por onde Jesus passou, considerando a dominação romana. Porém, não há nada registrado sobre isso, que fique bem claro. No final do vídeo, eu vou deixar uma informação muito interessante que vai valer muito a pena você ter ficado comigo até lá. Inclusive, eu vou falar de um esporte que é praticado até os dias de hoje e é considerado um dos antepassados indiretos do futebol. Vou deixar para o final, pois eu vou dar uma dica muito legal. E porque esse esporte em questão é surpreendente. De verdade. É impressionante e merece um capítulo especial lá só para ele. Por enquanto, vamos em frente. Da América, vamos para o Japão. Estamos no Japão, entre os anos 700 a 1000 depois de Cristo. Aqui no Japão, por esta época, começou a ser praticado um jogo com bola que não é propriamente um jogo, pois não há disputa e não é preciso marcar pontos ou gols. É, na verdade, uma prática cerimonial chamada kemari, que era praticado na corte do imperador e tem a finalidade de entreter os visitantes e o próprio imperador. Os praticantes podiam treinar habilidades físicas, mentais e concentração, além de fazer muito bem para a saúde. A prática era o seguinte: em geral, era um grupo de 8 jogadores que passavam a bola um para o outro usando somente os pés. Não era permitido usar outra parte do corpo, somente os pés, sem deixar a bola cair. O objetivo era manter a bola no ar por o maior tempo possível sem deixar tocá-la ao chão. Uma prática que exige muita habilidade. A bola era feita de pele de veado e cheia de grãos de cereais. O kemari é jogado até hoje como prática cultural em apresentações. E veja só, embora não se tenha certeza, algumas fontes indicam que o Tsushu, aquele jogo da China antiga, que já falamos, pode ter influenciado o aparecimento do kemari no Japão. Mas, de novo, isso é uma teoria, não se há certeza disso. Inclusive, pode ter havido práticas com bola antes de Cristo no Japão. Claro que pode ter havido. Como se pode ver,
existe muito mais perguntas do que respostas, né? Bem, do Japão vamos para a França. Estamos na França por volta dos anos 1100 e a partir daqui os jogos com bola já começam a ser melhor documentados e por isso se tem mais informações do que os outros jogos que citamos até este momento. Embora não se saiba muito bem desde quando é praticado atividades com bola na França, mais ou menos por volta do ano 1100, apareceu uma prática chamada de soule. Eu não tenho certeza se essa é a pronúncia correta, tá? O soule não tinha regras claras. A bola era de couro de porco e variou de tamanho ao longo do tempo, ao longo dos anos. E foi ficando cada vez maior, até que em 1412 surgiu uma regra que dizia que a bola teria que ser suficientemente pequena para caber na mão do jogador. Quanto ao campo, não havia. Mas como era jogado o soule se não havia campo? Em geral, era praticado em dias festivos, dias de santos, dias de casamento e afins. Tudo começava com uma missa, e logo após a missa, o próprio padre ou alguma pessoa respeitada da cidade segura a bola, uma multidão se reunia em volta desta pessoa e a bola era jogada para cima. E aí começava o jogo. Não havia uma equipe específica, mas sim uma paróquia inteira contra outra ou uma cidade inteira contra outra, uma vila inteira contra outra. Os times podiam ter de 20 a 200 jogadores ou mais, chegando a ter um registro de 16 paróquias jogando uma contra a outra ao mesmo tempo, com cerca de 500 jogadores de uma só vez. E não se diferenciava entre jogadores e torcedores. O objetivo era levar a bola até uma igreja, ou uma casa, ou uma praça, um lugar que era definido antes do jogo. Em geral, esse lugar era bem longe, e os jogadores podiam ser homens, mulheres, jovens, idosos, e corriam pela cidade toda, pelos campos, rios, matas, até chegar ao objetivo. Havia muita violência, inclusive, algumas mortes, mas eram raras. Porém, pessoas machucadas era muito comum. Existe uma sugestão de que o Harpastum romano possa ter dado origem ao soule, mas essa teoria não é completamente aceita. Outra teoria é que os vikings trouxeram a prática para a França, o que não é totalmente aceito também. O jogo chegou a ser proibido pelos reis franceses, devido à sua violência, mas continuou a ser praticado na Bretanha, pois era um estado independente e se tornou a casa do soule, por assim dizer. No final do século XIX, o jogo chegou a ser quase esquecido, voltando a ser praticado muito recentemente nos anos 90, e hoje é praticado em datas comemorativas e feiras, como expressão cultural e para apresentar o soule aos turistas. Isso na Bretanha, Picárdia e Normandia. Muito bem, da França vamos para a Inglaterra. E enfim, estamos aqui na Inglaterra e aqui nasceu o futebol. Mas espera lá, como assim? E tudo que falamos até aqui, como que fica isso? Bem, vamos entender. A Inglaterra é o berço do futebol moderno, ou seja, esse futebol como conhecemos, como é jogado hoje em dia. Porém, não se sabe exatamente desde quando são praticados os jogos com bola aqui na Terra da Realeza. Pode ser que os jogos com bola tenham chegado às Ilhas Britânicas pelos legionários romanos, ou tenha influência do que era jogado na Bretanha e Normandia, mas não se tem certeza. O que se sabe é que em algum momento da história, algum jogo com bola chegou até as Ilhas Britânicas e não saiu mais. A primeira prática com bola que se tem registro na Inglaterra data do século XII, mais precisamente no ano de 1174. Isso é o que se tem registrado. Porém, sabe-se que sim, que muito antes dessa data já era jogado algum tipo de jogo com bola aqui pelas Ilhas Britânicas. Com o passar do tempo, depois de 1174, outros registros são encontrados, deixando claro que os jogos com bola se tornaram popular na Inglaterra. Como exemplo, pode ser citado um acontecimento no ano de 1280 nas localidades da cidade de Durham, onde há registrado a morte de um jogador que durante o jogo correu em direção a um punhal que estava na mão
de um jogador adversário. Mas olha, o motivo do jogador estar portando um punhal durante o jogo realmente continua aí um mistério. Esse fato é terrível, né? Mas ele serve para comprovar que os jogos de bola aconteciam nas Ilhas Britânicas ainda no século XIII. Se você prestou atenção, você percebeu que falamos até aqui em jogo de bola ou jogo com bola, e não propriamente futebol, pois os jogos eram praticados de diversas formas, usando as mãos inclusive, não sendo nem um pouco parecido com o que jogamos hoje em dia. Porém, existe o registro em um documento em 1314 de um jogo de bola com os pés que se difundiu por algumas regiões da Inglaterra. Vários tipos de esportes utilizando uma bola eram praticados nessa época. Eram sempre muito violentos e sem regras. Jogava-se com equipes muito grandes e frequentemente era motivo de tumulto, ossos quebrados e até mesmo mortes, pois os jogos não tinham regras para proteger os jogadores. Devido a isso, alguns reis até proibiram os jogos. Em 1314 ainda, o Lorde da cidade de Londres, Nicolas de Fardone, decretou em nome do rei Eduardo II proibindo o jogo. O jornalista uruguaio Eduardo Galeano, em seu livro Futebol ao Sol e à Sombra, apresenta uma parte deste decreto. E lá, em nome do rei, o Lorde escreveu: estas escaramuças ao redor de bolas de grande tamanho, de que resultam muitos males. Que Deus não permita. Muito bem, este foi um dos decretos. E em 1349, de acordo com Eduardo Galeano, o rei Eduardo III incluiu o futebol entre os jogos estúpidos e de nenhuma utilidade, dizia o rei. Eduardo Galeano ainda diz em seu livro que em 1410 o rei Henrique IV e em 1547 o rei Henrique VI também lançaram proibições para o futebol. Nesta época, alguns desses jogos já se chamavam sim futebol, enquanto outros jogos parecidos tinham aí uma variedade de nomes. Galeano ainda lembra que até mesmo Shakespeare, em 1592, em sua Comédia dos Erros, usa o futebol para compor a sua grande arte. Em 1660, Francis Willoughby, mais conhecido por seus estudos no campo da ornitologia, também publicou o primeiro estudo sobre o futebol. É um documento muito importante, pois no livro Francis traz o mesmo nome, ou seja, futebol, além de trazer descrições do campo, da forma como o jogo acontecia e até mesmo de táticas que eram usadas. Porém, ainda era um esporte bem diferente do que é praticado hoje em dia, e a violência ainda continuava. Eu apareci aqui para falar com vocês porque de agora em diante as informações começam a ficar realmente bem interessantes. Em 1667, na cidade de Ashburn, na Inglaterra, há registro de um jogo com bola muito parecido com o Soule, que era praticado lá na França e falamos agora há pouco. Esse jogo tem registro na cidade de Ashburn em 1667, porém possivelmente já era praticado muito tempo antes. O que aconteceu foi que houve um incêndio e os documentos que eram guardados ali, os registros da cidade, acabaram se perdendo e tudo que tinha sido registrado anteriormente acabou queimando aí no incêndio. Esse jogo se chama Ashburn Royal Shove-a-Tide Football e provavelmente é muito parecido com aquele primeiro registro, com o jogo daquele primeiro registro lá em 1174, mas essa não é uma informação muito precisa. Essa brincadeira acontecia ou acontece somente uma vez por ano e somente na cidade de Ashburn, na terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas, sendo, além de um jogo, uma tradição religiosa. Conhecida também como Terça-feira Gorda, pois as pessoas comem e bebem muito durante esse dia para depois iniciarem os jejuns próprios do período da Quaresma. O jogo acontece da seguinte maneira: após uma missa, uma pessoa influente da cidade pega a bola, leva até uma praça central e joga para cima para iniciar a partida. A diferença dos demais jogos é que quase todo mundo da cidade
pode participar e participa. É uma multidão atrás de uma só bola. O objetivo é levar a bola até um ponto marcado em algum lugar da cidade que fica a alguns quilômetros de onde o jogo começa. Não existe um campo, podendo ser usado a cidade toda, e não existem muitas regras também. Somente não é permitido quebrar o patrimônio público ou privado, mas a maioria das vezes isso acontece. Não é permitido passar por dentro do cemitério e também não se pode utilizar nenhum veículo para carregar a bola até o objetivo, né? Em geral, as equipes são divididas de acordo com a região da cidade em que se mora. Existe muita violência e há inclusive registro de alguns óbitos durante os jogos. Vale quase tudo, é um verdadeiro vale tudo ao redor da bola, usando socos, chutes, cabeçadas e o que mais se conseguir usar. Uma coisa surpreendente é que esse jogo acontece ainda nos dias de hoje, com muita violência ainda e com uma multidão ainda maior do que antigamente. É claro que o comércio fecha nesse dia e atrai muitos turistas. Depois que o jogo termina, o comércio reabre e aproveita o aquecimento dos turistas para movimentar financeiramente a cidade. Esse é o Washburn Royal Chevrolet Futebol, que teve o seu primeiro registro em 1667, mas que com toda certeza já era praticado muito antes disso, sendo, claro, um importante antepassado do futebol atual. Esses fatos foram apresentados para demonstrar que os jogos com bola eram sim praticados na Inglaterra e se tornaram bastante comuns. E aconteciam de várias formas, alguns usavam as mãos, outros usavam os pés, outros usavam as mãos e os pés. Com o passar do tempo, os jogos com bola deixaram de ser praticados apenas por pobres ou pessoas desocupadas e começaram também a ser praticados por nobres, lords e estudantes acadêmicos em todo o Reino Unido. Algumas escolas e universidades aderiram aos jogos com bola para incentivar a competição saudável e assim preparar os meninos ricos para a vida competitiva que teriam pela frente. Desta forma, os jogos ganharam sim algumas regras, mas ainda cada escola ou cada universidade praticava o esporte lá com as suas regras e da maneira que achasse melhor. Assim, dentro da própria cidade, existiam diversas formas de se jogar os jogos com bola ou o futebol da época. Por exemplo, na Universidade de Cambridge, alguns estudantes praticavam sim o futebol. Porém, antes de iniciar cada jogo era uma grande confusão, pois existiam estudantes vindo de várias escolas e várias cidades da região. E cada um sabia jogar o futebol de acordo com as suas regras locais. Um jogador vinha de uma escola que era permitido carregar a bola com as mãos, por exemplo. Já outro vinha de outra escola em que era proibido tocar as mãos na bola. Antes de cada jogo, então, era necessário parar tudo e combinar as regras para somente aquele jogo especificamente. E isso acontecia toda vez que a partida ia começar. Então, gastava-se muito tempo e muito desgaste por parte dos jogadores. Pensando em resolver esse problema, Henry D. Wilton e John Charles, que eram alunos desta universidade, reuniram um comitê de estudantes de vários estilos diferentes de praticar o futebol para debaterem e tentarem estabelecer um conjunto de regras para que todos pudessem usar as mesmas regras e assim não se perder tanto tempo antes de iniciar cada partida. E eles realmente conseguiram, né, depois de muita discussão, reunir um conjunto de regras que ficou conhecido como regras de Cambridge ou Cambridge Rules. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essas 11 regras que passaram a ser usadas então nos jogos na Universidade de Cambridge e também em alguns jogos na cidade de Cambridge. Mas com o passar do tempo, essas regras elas tiveram muitos questionamentos e passaram por várias mudanças. Apesar de que com o passar dos anos essas regras terem sido alteradas e modificadas, foi um marco, essa reunião foi um marco. A reunião aconteceu no ano de 1948,
pois é considerada uma das primeiras tentativas de se padronizar o futebol. Essa reunião de 1948 na Universidade de Cambridge é realmente um marco para a história do futebol moderno. Avançando um pouco mais no tempo, mas ainda na Inglaterra, desta vez na cidade de Sheffield, no ano de 1857, dois amigos praticantes de cricket, esses dois nomes aí que você está vendo na tela, eles discutiam, conversavam qual seria o melhor esporte para manter a forma durante o inverno, já que pelas condições do clima, a prática do cricket era difícil, né, com todo o frio que acontecia. E depois de muito conversarem até tarde da noite, os dois chegaram à conclusão de que o esporte ideal para ser praticado durante o inverno seria o futebol. Então, desta forma, em 24 de outubro de 1857, foi criado o primeiro clube do mundo para a prática exclusiva do futebol. E esse clube é o Sheffield FC, Sheffield Futebol Clube. E com a criação do clube foi criado também um conjunto de regras para a prática do futebol, para a prática das primeiras partidas, é claro. Essas regras eram para ser usadas somente dentro do próprio clube. Regras essas que ficaram conhecidas como Códigos de Sheffield. E as primeiras partidas organizadas pelo Sheffield foram solteiros contra casados e profissionais contra amadores. É claro que antes disso já existiam times de futebol. Porém, o primeiro clube reconhecido pela FIFA, o primeiro clube criado exclusivamente para a prática do futebol é sim o Sheffield FC. 5 anos depois da fundação do Sheffield, já haviam sido criados 15 outros clubes ao redor, próximos ali à cidade de Sheffield. Inclusive, alguns desses times eram de Londres. Os times de Londres logo começaram a organizar algumas partidas contra o Sheffield FC. Os londrinos chamavam o Sheffield de The Club, ou o Clube, o que vem só confirmar que ele realmente foi o primeiro clube criado exclusivamente para a prática do futebol. Considerado e reconhecido pela FIFA, lembro mais uma vez, como o primeiro clube de futebol do mundo. 3 anos depois da sua formação, o Sheffield tem um importante jogo contra o Hallam Futebol Clube, e esse jogo é considerado a primeira rivalidade de toda a história, e o Sheffield foi o vencedor desse jogo, que também é considerado a primeira disputa entre clubes de toda a história. O Sheffield FC existe até os dias de hoje, e mesmo tendo escolhido permanecer amador e pequeno, é um dos nomes mais importantes de toda a história, e juntamente com o Milan e o Real Madrid, é o único a ter a ordem do mérito da FIFA, e a FIFA também considera o Sheffield como decano do futebol universal. E lá então, em 1860, foi o primeiro time a ser vencedor da primeira disputa entre clubes de toda a história e da primeira rivalidade de toda a história. Muito bem. Enfim, depois de uma longa jornada, toda a nossa história nos trouxe até aqui. Estamos na Inglaterra, na cidade de Londres. É uma segunda-feira, 26 de outubro de 1863. E ali, naquele pub, uma espécie de barzinho, chamado de Taverna dos Construtores, está acontecendo uma reunião. E ali, nesta reunião, está nascendo o futebol. O futebol moderno. Esse futebol igual conhecemos hoje em dia. Essa reunião aconteceu depois que um advogado da cidade de Londres, chamado Ebenezer Morley, escreveu uma carta para um jornal local, sugerindo que fosse criado um conjunto de regras para que o futebol que era jogado em cada lugar de uma maneira fosse padronizado e assim as competições fossem mais fáceis de ser organizadas.
Depois de escrever a carta e a carta ser publicada no jornal, foi marcada uma reunião e nessa reunião seria feita a tentativa de criar uma associação de futebol. Lembrando que o próprio Ebenezer, um ano antes desta reunião, em 1862, ele mesmo criou um time chamado Barnes FC. Então, depois de todo o trâmite da carta, a reunião iria acontecer, iria ser feita a tentativa de criar uma associação e todos os times pertencentes a essa associação jogariam sobre o mesmo conjunto de regras. Essa reunião seria uma tentativa de padronizar o futebol para que o mesmo futebol fosse jogado em todos os lugares. Neste primeiro encontro, do dia 26 de outubro de 1863, 12 clubes da cidade de Londres e suas redondezas enviaram representantes, e são esses clubes que estão aparecendo o nome aí na tela. Um adendo somente. Desses nomes que estão aparecendo aí, o Crystal Palace não é o mesmo Crystal Palace que existe ainda hoje, tá? É outro time. Dentre todos esses 12 clubes aí, o único que ainda existe é o Civil Service FC, que ainda joga na Liga Amadora Sênior da Divisão 1 do futebol inglês, e no ano de 2023 comemora os seus 160 anos de existência. Esta reunião do dia 26 é a primeira de 6 encontros que aconteceram ao longo dos próximos 44 dias, sempre no mesmo lugar. Nesta primeira reunião do dia 26, da segunda-feira, foi criada a associação e discutido alguns detalhes, algumas normas que regeriam a associação. Na segunda reunião, foram formuladas as regras da associação e discutido sobre o código de regras que regeriam o futebol. No terceiro dia, na terceira reunião, foram discutidos e ajustados os detalhes das normas, o que aconteceu, continua acontecendo também no quarto encontro. A quinta reunião foi muito importante, pois foi nesse dia que foi decidido que não poderia mais ser usado as mãos para conduzir a bola, e que os agarrões, os chutes na canela, os empurrões e jogos de corpo violentos que eram usados antes não poderiam mais ser usados para deter os adversários. Dos 12 clubes participantes, um deles, o Black Hat, defendeu que as investidas e os jogos de corpo mais fortes deveriam continuar sim, pois esta seria a essência do futebol, segundo o Black Hat. E defendeu também que o uso das mãos deveria continuar. Essa discordância fez com que o Black Hat se retirasse da associação e em 1871 esse mesmo time ajudou a fundar o Rugby Football Union, que organiza a prática do rugby até os dias de hoje. E finalmente, 44 dias depois, no dia 8 de dezembro de 1863, na sexta e última reunião, foram aprovadas as regras e assim foi criado o futebol. Esse futebol moderno, como é conhecido e jogado hoje em dia? Jogado, eu disse, porque eu só faço de conta que jogo, pois eu sou um tremendo perna de pau. Todas essas informações estão no site da Associação Inglesa de Futebol. Tanto a associação quanto a FIFA consideram o dia da primeira reunião, 26 de outubro de 1863, como a data da criação do futebol moderno. Durante essas 6 reuniões, foram criados não somente a associação, mas também as 13 primeiras regras que regeriam o futebol para os 11 times ali presentes e pertencentes à associação. Essas 13 regras foram escritas por Ebenezer e tiveram como base as regras de Cambridge, de 1848, e também o Código do Clube Sheffield, que foi fundado em 1857, além de outras regras da época. Então essas foram a base que Ebenezer usou para criar as 13 regras da associação. Essas regras
foram escritos por Ebenezer Morley em um livreto que ficou conhecido como FA Minute Book e está em exposição no Museu Nacional do Futebol em Manchester. Ele está avaliado em mais ou menos 3,9 milhões de dólares, mas não tem preço, né? É algo inestimável. Essas 13 regras ainda foram usadas como base para a criação das 17 regras gerais do futebol que é usada hoje em dia. Eu vou deixar essas 13 regras da associação na descrição do vídeo. Muito bem, até aqui foi uma longa jornada. Vimos que o futebol como conhecemos teve muitas influências. Tantas influências que eu não consegui colocar sequer a metade delas aqui nesse vídeo. A história do futebol não tem uma linha sequencial, sendo muito difícil ou praticamente impossível traçar uma linha temporal de acontecimentos. Mas, seja como for, aqui chegamos. E como diz um ditado popular, daqui para frente é história. O que eu pretendia com esse vídeo é apresentar um resumo da história da bola pelo mundo e o surgimento do futebol como conhecemos hoje em dia. Depois de 1863, também tem muitas histórias e muita história interessante que eu pretendo abordar em outros vídeos. Como prometido, deixei para o final um esporte que eu considero surpreendente, e vocês já vão entender o porquê. Este esporte está intimamente ligado com a história da cidade de Florença, na Itália. Florença é uma cidade histórica e tem mais de 2.000 anos desde a sua fundação. Conta a história que pelos legionários romanos, um esporte com bola, muito provavelmente o arpasto, que já falamos aqui no vídeo, chegou a Florença e se difundiu por lá. E com o passar do tempo, com o passar dos séculos, essa prática ganhou uma identidade própria do local e se tornou um jogo conhecido como Calcio Fiorentino ou Calcio Histórico, que é praticado até os dias atuais. Segundo a história e tradição da cidade, em 1530, o exército romano sitiou Florença para enfraquecer a cidade e depois dominá-la. Após vários meses de cerco, as pessoas organizaram uma competição de calcio fiorentino na praça central da cidade para mostrar ao exército imperial que eles ainda tinham forças para resistir. A competição aconteceu. Houve festa, risadas, alegria, comemoração e até mesmo premiação para o time vencedor. O prêmio foi uma vaca, que foi preparada e servida a todos, inclusive para os times perdedores que ali estavam, pois a comida estava escassa. Algum tempo depois, a cidade foi invadida e dominada. Porém, o ato de bravura da população ficou marcado na história. E para relembrar essa data e comemorar a bravura do povo fiorentino, todos os anos, a partir daquela data, começou a ser realizado na mesma praça um torneio de calcio fiorentino. A competição acontece uma vez ao ano, com 4 times divididos de acordo com as regiões da cidade. Os 4 times são azul, vermelho, branco e verde. São somente 3 jogos. Os 2 times que vencem os primeiros jogos vão para a final, e a final acontece 9 dias após os primeiros jogos. A premiação ainda continua sendo uma vaca, mas o prêmio é simbólico. Agora ela não precisa ser devorada, não precisa ser comida. Pelo contrário, ela é admirada pelos espectadores. Os jogadores precisam levar a bola até uma espécie de trave ou grade no campo adversário, usando as mãos, pés ou qualquer outra forma que conseguir. O que torna esse jogo tão impressionante é a violência. Com toda certeza, é o esporte mais violento que eu já vi. Muito mais violento que os esportes de luta em si, pelo contexto e pela quantidade de pessoas que se enfrentam ao mesmo tempo. Outro ponto que realmente impressiona é a dedicação dos atletas.
que mesmo sendo amadores, ou seja, eles não ganham nada para participar dos jogos, mas mesmo assim têm uma dedicação extrema, eles treinam e se dedicam o ano todo para o jogo e são realmente muito fortes, muito preparados. E ainda tem a paixão das pessoas que assistem. As pessoas realmente comparecem, realmente vão assistir, realmente torce para o seu time. Não tem idade. É realmente a questão de dedicação e paixão é algo impressionante do calcio histórico. Durante as pesquisas para esse vídeo, 2 esportes com bola me chamaram muito a atenção. O primeiro que eu achei mais interessante de todos foi o Tactile, ou Tactapoc, por sua dificuldade em se jogar e pelo contexto em que acontece. E o que mais me impressionou foi, sem dúvida, o Calcio Fiorentino. Muito bem, a dica que eu prometi tem justamente a ver com o Calcio Fiorentino. A Netflix tem uma série chamada Esportes pelo Mundo, e o primeiro episódio é justamente sobre este esporte, sobre o calcio histórico. Assiste lá que você vai se impressionar sem dúvida nenhuma. Assiste e depois diz aqui nos comentários o que você achou. Sem mais, até o próximo jogo.